Oi, gente! Estamos de volta com mais um estudo. Hoje o assunto trazido por Emmanuel está no capítulo 30 do livro Palavras de Vida Eterna, livro psicografado por Chico Xavier. E a temática é Para Vencer o Mal. Esse é o capítulo que vai nos apresentar a sutileza com que agem os nossos pensamentos quando a gente não está atento ao que a gente está pensando. Emmanuel vai falar sobre aquelas reações negativas que a gente promove sem nem perceber. Reações que Emmanuel vai chamar de hostilidade indireta. Ele vai exemplificar essa hostilidade indireta como sendo um favor que a gente adia, um elogio que não condiz com o que vai no nosso coração. Quer dizer, eu elogio boca fora, mas reprovo o coração adentro. Ou então um adiamento, né? Eu adio alguma ajuda deliberadamente para uma pessoa. E ele diz que isso é iminente quando o foco é uma pessoa a quem a gente não tem muita simpatia. Faz sentido? Seria assim, eu auxilio, eu até faço a parte que me cabe, mas eu vou agir sem vontade, sem entusiasmo, sem alegria. Emmanuel chama esse ato de meia bondade. Quer dizer, não é a bondade em si, é só meia, só metade da bondade, né? Ou seja, mesmo eu agindo, eu não coloco a minha energia plena, eu não coloco o meu amor, eu não coloco a luz que eu deveria colocar. Veja uma passagem do Evangelho que Emmanuel escolheu para discorrer sobre esse tópico. É uma frase de Jesus trazida por Paulo numa carta aos Romanos. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Aqui a gente tem uma instrução dupla. Jesus ensina primeiro, não nos deixar vencer pelo mal. E em segundo, vencermos o mal com o bem. Parece fácil, não parece fácil? Porque se parecer difícil é porque a gente ainda não aprendeu essa lição. E a gente pode até pensar que aprendeu. A maioria de nós fala, não, eu sei, eu consigo, eu não faço mal pelo mal. Mas a gente vai perceber como isso acontece nas pequenas ações do dia a dia. Essas sim podem mostrar pra gente como tudo acontece. E aí sim é que a gente pode pensar em rever, em refazer, em melhorar essas ações, né? Emmanuel diz que quando alguém faz algum mal, a gente tem que agir com paciência. Simples assim, paciência. E isso é para quê? Para nos libertar de uma força inconsciente. Ele compara essa força inconsciente com um dragão. E ele diz que esse é um dragão que trava o progresso da humanidade. E ele diz que é a paciência que vai ajudar a nos proteger das investidas desse dragão inconsciente. Ele diz que a paciência é a força que a gente tem para desarmar esse dragão. Que a gente pode escolher ser paciente ou não ser paciente. O próprio Emmanuel diz que quem paga mal com mal vai atingir males maiores. Essa é uma frase muito conhecida dele. Ou seja, quem paga o mal com o próprio mal vai alimentar alguma coisa dentro de si. E essa coisa alimentada não vai deixar a gente livre para trilhar o nosso caminho de evolução. Vamos dar um exemplo. Alguém me faz alguma coisa e eu julgo ter sido uma coisa errada. Eu não devia ter recebido essa coisa, essa maldade. E essa sensação é quase que instantânea. E aí eu não exerço a devida paciência já comigo para entender o que aconteceu. E aí eu já saio reagindo, já saio respondendo. Só que o que a gente julga ser um erro, né, que aquela pessoa está cometendo com a gente, um mal que uma outra pessoa está fazendo para a gente, isso pode ser alguma coisa importante para me mover a alguma coisa, a me descobrir, que me mova a olhar para dentro de mim, para quem eu sou, para minha essência, saber por que é que isso
me atinge? Por que é que isso que eu acho que foi um mal me atinge a ponto de mexer comigo? Né? De uma maneira simples, entender se algo me incomoda é porque ali existe um campo fértil para minha evolução. Porque os assuntos que não me atingem, esses já são as lições, né? Essas lições eu já aprendi. Mas sempre que mexer comigo é porque faz parte dos assuntos que eu trouxe para movimentar, para vivenciar, para trabalhar nessa minha reencarnação, nesse momento, aqui no planetinha. Por quê? Porque se uma outra pessoa faz alguma coisa, o que ela faz pertence a ela. Só vai me atingir, só vai me parecer hostil se eu permitir, ou se eu tenho ali algum assunto em que eu tenho que trabalhar. Gente, isso é informação super importante. Às vezes um assunto que parece injusto, que esteja acontecendo na minha vida nesse momento, ou que alguém tenha feito algo para mim, talvez isso seja um convite à minha própria evolução. Talvez vá me proporcionar a dádiva de praticar o que quer que seja, a paciência, a humildade, de repente uma forma de aprender a agir com compaixão. Mexeu comigo? Então é assunto meu, é assunto que cabe ao meu espírito trabalhar. Porque se eu fosse um espírito perfeito, eu já estaria habitando mundos mais adiantados. Agora, se existem mundos mais adiantados, devem existir caminhos que me levem a esses mundos. E o Cristo é muito claro quando diz que fazer o bem é o caminho. Agora, como é que a gente trabalha isso? Aqui a gente pode citar Joana de Ângeles. Ela fala muito em disciplina. Ela diz que é preciso disciplina para trabalhar o espírito. Disciplina para livrar, para livrar o espírito das imperfeições. Ela trata a disciplina como um instrumento, acho que a gente pode chamar de um instrumento de busca moral, que vai estimular, que vai impulsionar o nosso próprio progresso. Mas como é que a gente pode trazer a disciplina para esse assunto abordado por Emmanuel? Seria como um mecanismo que a gente pode acionar quando a gente quiser. A gente escolhe para ou mudar um hábito em nós ou até criar um hábito em nós. É que assim, o hábito, uma vez que o hábito tenha sido mudado, Joana diz que a disciplina ela vai ser transformada em prazer, ou seja, aquilo que demandava esforço no início, depois de um certo tempo, passa a me proporcionar prazer. Quer dizer que existe uma maneira de devolver o mal com o bem e ainda sentir prazer com isso? Esse é o ponto. Na verdade, a gente tem um estudo da Escola Médica de Harvard, Escola Médica de Harvard, de como um hábito se instala, falando da disciplina nos moldes que conta Joana de Ângeles. Então, agora que a gente viu que existe um caminho de a gente trabalhar o nosso espírito, vejamos o que Emmanuel vai falar sobre o que ele chamou de meia bondade. Lembram lá no início? Aquelas reações, principalmente às pessoas a quem a gente não dedica simpatia. Reações que acontecem rapidamente, a gente nem percebe no nosso dia a dia. É aí que a gente vai encontrar essa tal meia bondade. Só que às vezes algum tipo de impulso, né? Algum tipo da maneira de a gente agir já está tão profundamente introjetado no nosso comportamento que a gente acaba não se dando conta. A gente já ouviu pessoas falando, eu sou assim, e a gente não precisa ser assim. É como dizer, eu estou assim, mas eu posso mudar isso. Um exemplo didático. Existem pessoas que vão encontrar na sua vida de relação alguém, uma pessoa específica, que pediu alguma coisa, ela já reage. E muitas vezes nem percebe que fez isso. Essa reação pode ser, inclusive,
interna, sem uma palavra, sem sequer mudar um olhar, mas falam alguma coisa e você já sente alguma coisa poderosa mexendo, fervilhando dentro de você. Mas que já levam, né, que mostram, que trazem pensamentos prontos para agir com uma meia bondade, do tipo, eu faço, mas vai ter que esperar. Um pensamento como esse, olha, me pediu isso, mas essa pessoa, eu faço, mas vai ter que esperar, vou fazer no meu tempo. Seria isso um tipo de comportamento, né, onde a gente pode iniciar a nossa busca. Então olhemos para esse tipo de comportamento que a gente tem para poder iniciar uma busca por padrões que fazem com que a gente possa estar agindo com meias bondades sem nem perceber, né? E aqui entra uma prática que a gente já conhece, que a gente já comentou em outros papos, que é vigiar os nossos pensamentos. Esse é o ponto de partida, é o ponto inicial. E prestar atenção para saber o quanto a gente é uma pessoa reativa. E para saber também qual é a minha capacidade de superar essa vontade de reação. Pois essa reação nem sempre é consciente. E é isso que é o gatilhozinho, é nisso que a gente vai ter que trabalhar. Então, a gente percebe aqui que esse é um processo. E o primeiro passo, então, é a gente decidir conscientemente se quer mesmo iniciar esse caminho para a nossa própria evolução. E nos colocar a postos sempre que alguma coisinha acontecer, porque, gente, serão sempre coisinhas. Então, sempre que acontece alguma coisa, olhar para esse acontecimento conscientemente. Então, a gente pode perceber ou nos colocar a perceber, opa, essa é alguma coisa que me parece negativa. Então eu vou parar, eu vou respirar, eu vou contar até 10, não era isso que dizia a avó? Eu vou contar até 10 e não vou reagir. E aí, se eu já me acalmei, eu posso responder, eu vou agir de um local de paz, de um local de amor, né? Eu vou agir com bondade inteira. Então, se eu ainda não estou bem, eu posso dizer, olha, a gente pode conversar daqui a um tempinho? Emmanuel deixa então muito claro, né, que não basta a meia vontade, a gente tem que se colocar inteiro para tratar com outras pessoas na vida de relação, né? Muitas vezes a gente vai perceber isso depois que já aconteceu. Então, de repente, alguém me fala alguma coisa, eu respondo rapidamente, reajo, e aí eu percebo. Eu não precisava ter falado dessa maneira. Eu reagi de novo. Ótimo, já percebi, já tô no caminho, já é um primeiro passo, né? Então, eu já tô começando o meu trabalho de querer evoluir um pouquinho mais. E esse é o caminho do bem que Jesus vai ensinar pra gente. Agir sempre com bondade. Bondade inteira, bondade genuína. Jesus não diz que é um caminho, ele diz que é o caminho. E é um caminho individual, depende de cada um de nós, embora vá acontecer na nossa vida de relação. Sempre vai ter um outro alguém envolvido, pelo menos um outro alguém, né? Kardec, inclusive, deixa claro na codificação da doutrina que o progresso espiritual só vai se dar através do contato social, ou seja, eu necessito do outro para minha evolução, ainda que seja para o meu aprendizado. Nós dependemos sempre uns dos outros. Então, é uma maneira de lembrar que é o espírito que vem para evoluir e os espíritos como um todo, todos os espíritos encarnados estão evoluindo juntos. Quando eu evoluo, eu trago outras pessoas comigo, né? E é durante uma reencarnação inteira que a gente vai cumprir ou não vai cumprir o nosso caminho, até onde a gente se permitir. E aí a gente volta à pátria espiritual. Resumindo, o espírito vem para a existência física para ser treinado em várias situações, entre as quais aprender a pagar o mal com o bem. E vai reencarnar
quantas vezes forem necessárias para assumir como completo, como realizado esse seu treinamento. É esse treinar espiritual sucessivo que nos remete à luz. É o que nos aproxima da luz do Criador. É esse o caminho para que um dia nos tornemos espíritos puros, como Jesus. Então, se me fizerem algo de mal, eu paro, respiro. Eu vou agir com paciência, eu vou ouvir, eu vou acolher. Eu tento enxergar a bênção que pode existir por trás desse mal, que parece ser mal. Eu vou treinar para não reagir instantaneamente. Eu vou agir por mim, não pela ação do outro. Devolvo o mal como bem porque é bom para mim. Vai acabar sendo bom para o outro também? Claro, mas dá para perceber que o bem atinge a mim primeiro antes de atingir o outro. E no fim todo mundo ganha. Principalmente porque se a gente trabalhar com disciplina, agindo com luz, fazendo o bem, depois de um certo tempo, lembra Joana de Ângeles? Essa vai ser uma fonte inenarrável de prazer espiritual. Portanto, gente, vamos lembrar sempre que a luz que aquece o nosso próprio coração é a luz que pode aquecer ou até curar o coração alheio. E para chegarmos a essa luz, o caminho é vencer o mal com o bem. Então essa era a história, o ensino, o bate-papo de hoje. Então eu espero que fiquem bem, que fiquem em paz e que se abrilhante a luz dentro de cada um de nós.